tá aqui também. Então, olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Química na Rede, esse projeto que busca integrar a comunidade da Química aí. Inicialmente era para ser o pessoal só do nosso campus, do campus São Vicente do Sul, do Instituto Federal Farroupilha, mas os convidados foram aumentando, são de locais mais distantes, e hoje nós teremos duas ilustres participações, né, da Gabriela Luiza Schmidt, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da Universidade Federal de Santa Maria, e da minha querida amiga Ângela Figueira, que é professora da URGS. Então, pessoal, isso aí. O formato normal do programa é ditado pelos palestrantes, né? Vocês fiquem bem à vontade para utilizar o tempo que for necessário e a dinâmica que for necessária. Tá? É bastante informal, tá? Fiquem à vontade e passo a palavra para vocês. Ok, então, agradeço pelo convite, Mauro. Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Desde 2003, 2004, por aí. Trabalhamos juntos algumas vezes, né? E agradeço também a Gabriela, que presencialmente eu não conheço, sempre tive contato por e-mail, né? E aí agora com esse convite do Mauro, pensei em falar sobre aprendizagem baseada em resolução de problemas e também falar do nosso livro, né, que eu e a Gabriela fizemos parte, e chamei ela prontamente aceitou. Eu sou formada em Química Licenciatura pela UFSM, mestrado e doutorado em Educação e Ciências, e todo esse tempo de pós-graduação eu trabalhei muito com aprendizagem baseada em resolução de problemas experimentais, voltado para o ensino de bioquímica, né? Acho que a Gabriela pode se apresentar e daí depois a gente segue. Então, como o Mauro e a Ângela disseram, eu sou a Gabriela, eu faço doutorado no programa de pós-graduação em Educação e Ciências Química da Vida e Saúde da UFSM. É o mesmo programa também que formou a Ângela, e eu sou formada em Química Licenciatura e Química Industrial, fiz o meu mestrado nesse mesmo programa, mas o meu mestrado ele foi na área de Educação Ambiental. Apesar disso, eu tive contato com a aprendizagem baseada em problemas durante a minha docência orientada, também na área de Bioquímica. Não sei, Ângela, tu quer começar? Uhum. Bom, então, eu comecei a trabalhar com aprendizagem baseada em resolução de problemas quando eu entrei para o mestrado, um pouco antes já, né, quando eu fiz o projeto de mestrado. Conheci o professor João Batista Teixeira da Rocha, que trabalhava uma disciplina de bioquímica experimental no curso de Química Licenciatura. O Mauro até chegou a fazer, a Gabriela deve ter feito. Com certeza fez, né? Não sei se fez com o João. Então, eu tive contato com essa disciplina primeiro como aluna, e aí depois, no mestrado, meu tema era outro, e no doutorado eu comecei a estudar especificamente a aprendizagem baseada em resolução de problemas experimentais para o ensino de bioquímica nos diferentes níveis de ensino, né? Fundamental, médio, superior, formação de professores. Eu cheguei a ministrar essa disciplina também no período em que eu fui professora substituta do Instituto Federal Farroupilha, de São Vicente do Sul, né? Dei essa disciplina lá para o curso de Química Licenciatura. E essa nossa conversa de hoje é bastante informal, mas para não ficar muito solto, eu trouxe um pouquinho só de teoria, e aí depois nós vamos falar de alguns exemplos, né, de atividades que a gente já realizou e algumas coisas que a gente pode fazer, quem sabe até com esse ensino remoto, né. Bom, então, essa primeira frase, ela é bastante simplória, assim, mas eu achei ela muito interessante.
Wood, né, em 94, disse que se pedirmos aos alunos para lembrar e regurgitar a fim de passar no exame, então é isso que eles vão fazer, né? Então, é o professor que leva o aluno pelo caminho da aprendizagem, né? Se o aluno percebe que o professor está cobrando só decoreba, que basta ler o que está escrito no caderno, que está escrito no livro, e aquilo tem que decorar, e vai cair exatamente aquilo na prova, é isso que o aluno vai fazer. Ele vai perceber que a aprendizagem é assim, e até ele se sente desencorajado a fugir disso, né? Às vezes, quando um aluno fala com as próprias palavras, ele até não às vezes ele até não é tão bem avaliado pelo professor, né? A gente sabe, já passou por isso, até nos cursos de graduação, né? Aqueles professores com as velhas folhinhas amarelas que se repetiam ano após ano, e se a gente errasse uma letrinha fora do que estava ali, já estava errado, né? Então, nós, professores, temos esse dever de proporcionar atividades que transponham a simples memorização dos conteúdos, né? Porque o nosso intuito é sair do ensino fragmentado, né? Da memorização. Então, no intuito de habilitar os estudantes a terem uma inserção crítica na realidade, a partir do estímulo à criatividade dele e da reflexão. Tá todo mundo aí, gente? Eu não enxergo nada aqui. Tá todo mundo em silêncio. Eu não sei se tô só eu falando sozinha. Tá tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Ok, ótimo. Então, o John Dewey, ele pensando nisso, né, de como vencer o ensino fragmentado, descontextualizado, ele falava em uma aprendizagem investigativa, né? Ele dizia que a aprendizagem só será integrada à vida do estudante, tá? Se for adquirida em uma experiência real da vida, em que o que for aprendido tem o mesmo lugar e a mesma função que tem a vida, né? A gente aprende para a vida, e a vida ela não é fragmentada em caixinhas. A gente aprende tudo fragmentado em caixinhas, química, física, biologia, mas a vida não é assim, né? A vida é muito ampla. Então, nós precisamos aprender para a vida. Então, surgiu a aprendizagem baseada em resolução de problemas, né? Primeiramente, essas atividades surgiram no Canadá, nos cursos de medicina, né? Onde os alunos tinham um problema médico para resolver, então eles tinham que buscar, eles recebiam um diagnóstico, o paciente tal ano, tal idade, sexo, relata tais problemas, os exames dizem tal coisa, então era investigativo nesse sentido, né? E aí depois foi levado esse tipo de metodologia para o ensino de ciências, tá? Então, a ABRP, aprendizagem, né, baseada na resolução de problemas, ela difere do método tradicional, que é baseado na transmissão dos conhecimentos disciplinares, tá? Representa uma perspectiva de ensino e aprendizagem ancorada no construtivismo e na construção e reconstrução dos conhecimentos, né? E esse processo, ele é centrado no estudante. A gente vai ver daqui a pouquinho que o professor, nessa metodologia, tem um papel diferente. E isso, às vezes, pode atrapalhar bastante, pode deixar o professor um pouco confuso na utilização dessa metodologia. Então, ela parte do pressuposto da centralidade e da autonomia do aluno no processo de aprendizagem, e apresenta como principais características a integração de conteúdos disciplinares estruturados, sempre no contexto de um problema que é orientado, né, um problema que vai ser apresentado pelo professor para discussão e resolução em grupo. Esse trabalho em grupo também é muito importante, porque a interação social, a gente vai ver daqui a pouquinho, vou falar brevemente, mas a interação é muito importante para a aprendizagem, né? Por isso que o ensino remoto pode ter alguns problemas nesse sentido, a escola estudar em casa, né? Homeschooling tem alguns problemas
por falta da interação social. Burroughs estudava muito a aprendizagem baseada na resolução de problemas, e ele apontou que essa didática, né, apresenta algumas características muito importantes que eu trouxe para vocês, que quem trabalha com isso certamente percebe no dia a dia. Então, a aprendizagem é centrada no aluno, como eu já tinha falado, né, e ela acontece em pequenos grupos de alunos. Não é um aluno sozinho e também não é um grupo grande de pessoas, que sempre tem aquele, né, que acaba deixando nas costas dos outros o trabalho, né? E os professores, eles são facilitadores ou guias desse trabalho, né? Muda o papel do professor. Os problemas, eles formam o foco organizacional e o estímulo para a aprendizagem. O estímulo para a aprendizagem, ele é muito importante, é fundamental em qualquer metodologia, porque a gente, no fundo, a gente só aprende aquilo que a gente está instigado a aprender, né? A gente não aprende aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não gosta. No máximo, a gente pode até memorizar, né? Mas aprender significativamente é difícil, né, acontecer. Os problemas são um veículo para o desenvolvimento da habilidade de resolução de problemas, e a nova informação, ela é proveniente por meio da aprendizagem autodiretiva. Então, o aluno recebe algumas informações do problema, pode e deve, né, utilizar seus conhecimentos prévios, né, suas concepções espontâneas, o que ele conhece já da sua vida, do seu cotidiano, e vai ter aquele auxílio do professor que vai encaminhar esse aluno. A gente, enquanto professor, tutor, nunca vamos dar as respostas prontas para o aluno, né? A gente vai sempre tentar ensinar a pensar, tentar induzir a um conhecimento, né? Perguntar, por que tu acha isso? De onde tu tirou essa ideia? Por quê? Sempre questionar muito. Então, a gente acaba sendo meio chato, porque parece que a gente está ali só para perguntar, né? Às vezes o aluno chega e quer uma resposta pronta e a gente não pode. Então, esse é um desafio, da gente não dar a resposta pronta. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Então, o papel do professor, é necessário ter em mente que o uso da metodologia não garante uma aprendizagem significativa por si só, né? Ela precisa muito empenho, tanto por parte do professor, que aqui é um facilitador do processo, né? Quanto por parte do próprio estudante, né? É um acordo que a gente faz, porque a gente deixa de ter aquela aula tradicional, onde o professor é o centro das atenções e o aluno está ali sentadinho, quieto, só observando. Então, muda o papel do professor, mas muda também o papel do aluno, porque aquele aluno que não interage, que não busca respostas, não vai conseguir andar nesse processo. Então, algumas dificuldades enfrentadas na implementação das atividades baseadas em resolução de problemas. O Wood, em 2004, ele trouxe essas dificuldades, e eu, por ter trabalhado muito com isso, ultimamente não tenho trabalhado, assim, com atividades experimentais, mas procuro em sala de aula com problemas simples, rápidos, né? Mas a gente consegue observar que essas dificuldades se repetem muito, né? A atitude equivocada de que os professores apenas apresentam um problema e em seguida coisas maravilhosas acontecem. Então, esse problema ele tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado, né? Não adianta eu trazer um problema que eu não conheço a resposta. O professor traz um problema, mas ele tem que saber a resposta, ou pelo menos algum caminho, ou tá bastante informado sobre aquele problema. Alguns problemas realmente nunca vão ter uma resposta, mas o professor não pode estar despreparado para apresentar esse problema, né? A atitude equivocada de que os alunos não podem aprender um assunto corretamente por conta própria, né? Aquele
eu preciso ensiná-los primeiro e depois eu coloco o problema, né? A gente nós professores temos um ego muito grande, né? A gente gosta de ensinar, a gente gosta de falar. Então, nessa metodologia, às vezes a gente é muito mais ouvinte do que aquela pessoa que fica falando, né? A gente tem que deixar o egoísmo um pouco de lado e deixar o aluno criar, pensar. Daqui a pouquinho eu vou falar da importância do erro também, né? Outra dificuldade é a crença equivocada de que os alunos vão abraçar com entusiasmo esta abordagem, né? Às vezes os professores não conseguem preparar os alunos bem para essa transição, porque é muito diferente a gente passar de uma sala de aula em que está todo mundo sentadinho, ouvindo o que o professor está falando, ou às vezes não está nem ouvindo, né? Às vezes o aluno está distraído lá no seu mundinho, escutando uma música no fone de ouvido, ou lendo uma outra coisa enquanto a aula está acontecendo, né? O professor está lá e o aluno aqui. Na aprendizagem baseada em resolução de problemas, isso não tem como acontecer, porque o aluno ele precisa fazer alguma coisa, porque senão o grupo dele não vai ter resultados para apresentar. Ele se vê numa obrigação, né? Então, o professor tem que fazer com que essa obrigação seja interessante, que o aluno esteja ali fazendo essa atividade, mas porque ele realmente está curioso. Então, pensar num problema que instiga a curiosidade dos alunos é um desafio também. Bom, então, nós temos essa parte, era algumas coisas teóricas que eu gostaria de falar para a gente pensar, né, sobre, e ao longo dos anos em que eu trabalhei com ensino de bioquímica, quando eu entrei para o laboratório do professor João Batista, ele tinha algumas atividades, né, essas atividades de ensino de bioquímica que ele já desenvolvia há muitos anos, desde o trabalho dele de pós-graduação enquanto aluno com o professor Leopoldo Demeis, né, finado professor Leopoldo Demeis, e aí quando eu entrei para o laboratório, comecei a trabalhar essas disciplinas e essas atividades, e a gente fazia muito cursos de férias, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e eu compilei essas atividades num caderno didático. Na verdade, foram 2 cadernos didáticos, um voltado para o professor e um voltado para o aluno, aquele que estava para usar em sala de aula, né, ou no laboratório. E aí, no ano passado, né, Gabriela, saiu o tão sonhado livro, que apresentam as atividades que, algumas que eu trabalhei no doutorado, foram acrescentadas outras atividades de outras pessoas do grupo de pesquisa, né? Quer falar um pouquinho mais sobre o livro, Gabriela? O livro, ele começou como um projeto da Ângela, né? A gente utilizou os cadernos dela para desenvolver as aulas. Todas as atividades que elas estão no livro, elas foram desenvolvidas dentro da disciplina de bioquímica experimental, no qual a Ângela fez a docência orientada dela e eu também. Então, durante o mestrado e uma parte do doutorado. Então, a gente compilou essas atividades que a gente fez para guiar outros professores de bioquímica, tanto no ensino superior, como também professores da educação básica que gostariam de realizar experimentos que fossem simples no laboratório da escola. Só para contextualizar vocês, essa disciplina a gente trabalha bastante com as biomoléculas, né? Lipídios, proteínas, glicídios. Então, a proposta desse livro é feita em experimentos que possam ser realizados a partir de alimentos com reagentes que identifiquem essas biomoléculas, entre outras coisas, para a gente observar fenômenos químicos com coisas do nosso dia a dia. Tu quer acrescentar alguma coisa, Ângela? Vou falar um pouquinho sobre os capítulos do livro, que aqui também foi acrescentado, por exemplo, o capítulo 1, o que precisamos comer, né? Então, apresentando os alimentos, depois fala sobre avaliação nutricional, e aí depois parte para os experimentos com as biomoléculas, né? Com proteínas, com alguns reativos aqui. Depois, até o capítulo
4 vai falar dessas biomoléculas, e depois, assim, ao longo dos anos do trabalho, né, a gente fazia muitos cursos de química, muitos cursos de férias, desculpa, e a gente começou a trabalhar com públicos menores. Nós fizemos cursos para alunos do primeiro ano do ensino fundamental, alunos que não sabiam nem ler, não sabiam ler e escrever. Então, a gente precisou adaptar essas atividades, né? E aí nós começamos a trabalhar com pão, com fermentação, né? A gente levava vários alimentos para a sala de aula, né, nesses cursos. Não era nem sala de aula que a gente fazia, às vezes era no refeitório de uma escola. E a gente perguntava para os alunos como é que a mãe deles, os pais deles faziam pão em casa. E aí eles falavam que ia farinha, ia não sei o que, ia açúcar. Eles não sabiam escrever, então eles desenhavam. Então, todas essas atividades, elas podem ser adaptadas, né, para os diferentes níveis de ensino. E agora a gente trouxe um exemplo, que é um exemplo que a Gabriela vai falar, que é investigando o reativo Lugol. Nós escolhemos esse porque é um experimento, é uma investigação que pode ser feita até agora no ensino remoto, né? Porque o Lugol pode ser encontrado nas farmácias facilmente como tintura de iodo. Então, vou deixar a Gabriela falar. Isso. Então, esse experimento da investigação do Lugol, a gente propõe na disciplina de bioquímica experimental um problema. E na aprendizagem baseada em resolução de problemas, esse problema ele tem que ser parte do cotidiano do estudante ou fazer parte do futuro, no caso do ensino superior, do futuro profissional desse estudante. Então, o problema ele pode ser qualquer um. A gente costuma entregar para os alunos um frasco com um reagente, sem rótulo, sem nada. Então, eles têm que, por meio da investigação deles, descobrir que reagente é esse e para que ele serve. Então, nesse primeiro slide, a gente colocou assim, o que a gente espera que o estudante faça para chegar naquelas aprendizagens que a gente colocou ali embaixo, né? O que a gente espera que ele aprenda? O que é o Lugol? Com que tipo de biomolécula ele reage? Como acontece essa reação entre o Lugol e essa biomolécula? E aí, para chegar nessa resolução, a gente espera que o aluno identifique o problema, né, que é, no caso, o reagente sem rótulo, que ele discuta com seus pares no seu grupo, que eles elaborem hipóteses, testem essas hipóteses por meio dos experimentos ou não, façam essa discussão de novo para chegar numa conclusão, né? A conclusão seria para que serve esse reagente, né? Pode passar, Angela? Uhum. Então, como que a gente, em geral, realiza? A gente entrega, deixa disponível para os estudantes toda a sorte de alimentos que eles possam imaginar. Bolachas, massas, até frios, né? Queijo, mortadela, presunto, tudo onde eles vão poder testar esse reagente. A gente já dá uma indicação de que é alguma biomolécula porque faz parte da disciplina, né? Mas, como a Angela falou, o problema pode ser diferente. Como que fazem pão na sua casa, né? E aí vão misturando coisas. Então, nesse experimento do Lugol, eles vão testando, como são alunos já mais do final do curso de Química, eles já têm um pouco mais de orientação, assim, no sentido de padronizar as quantidades, de organizar os tubos, mas quando a gente faz fora do contexto da educação superior, é um pouco mais bagunçado, mas eles vão se organizando da maneira deles para chegar na conclusão. Eles vão aprendendo com isso também, né, Gabriela? Às vezes eles colocam um montão de farinha dentro do tubo, e aí na hora de colocar o reagente não tem nem espaço. Isso. Então, assim, o interessante desses experimentos é que
para quem está no ensino superior, ele já é um pouco mais organizado, direcionado, mas para quem está na educação básica, eles vão tendo um pouco mais de contato com o método científico. Então, eles vão começando a perceber que a gente precisa ter padrões, que a gente precisa organizar, que os tubos precisam estar identificados, que a gente vai testando as nossas hipóteses quando a gente está fazendo um experimento para ver se aquilo que a gente pensou é ou não verdade, e vão se organizando. No exemplo que eu coloquei aqui no slide, a gente, no livro, colocou mais padrões, assim, não colocou alimentos variados. Então, assim, a gente vai ver que ali na imagem já tem... já dá para identificar mais facilmente que o Lugol ele vai reagir com alimentos com O aluno vai substâncias vendo ali, né? Ali a gente pode ver no tubo 2 que ele mudou de cor, ficou... Presencialmente a gente vê que é um azul bem escuro, né? Na foto Depois, fica um pouco mais difícil. No tubo 5, que tem a batata, ele muda. No tubo 6, com o amido também, ele reagiu. Isso. A ideia é que, ao longo dos testes, o aluno vai separando, vai percebendo onde ocorreu a reação e vai separando. Para que similaridades, né? Isso. À medida que eles vão testando, eles vão reconhecendo que existe um grupo de alimentos que reage com o Lugol. E aí a gente costuma usar muito a TACO, que é a tabela brasileira da composição dos alimentos, nas aulas, para que eles consigam ver a composição dos alimentos e eles vão identificando, bom, aqui tem, então, é rico em carboidratos, existe um tipo, então, talvez de carboidrato que reaja com esse reagente. Pode... E aí, assim, ao longo desses experimentos, como a Angela falou, nós, como professores, a gente não entrega as respostas prontas, né? A gente vai fazendo questionamentos para os alunos. E no livro a gente apresenta alguns questionamentos, né? Em relação ao que eles observaram do experimento. E as respostas, elas são pessoais, mas a gente imagina que eles possam responder, bom, o Lugol reage com a farinha de trigo, com a batata e com o amido de milho, indicando que ele reage, então, com os alimentos que contenham carboidrato, e, em especial, o amido. E aí, assim, bom, mas então a gente pode afirmar que todos os elementos testados possuem amido? Não, porque alguns deles não reagiu. E para que serve o tubo com amido, né? Que é uma parte muito importante do experimento e que a gente acaba levando também para o pessoal da educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio, que a gente precisa ter a presença de um padrão e a presença de um branco, né? Então, a água e o amido vão servir como padrão e como água, claro, como o branco, respectivamente. Teste branco é aquele teste, só explicar para algumas pessoas, às vezes, que não são da área, o padrão, a gente vai ter o reagente com o seu reativo específico, né? Então, a reação padrão de Lugol com amido vai dar uma coloração X. E o branco seria aquele reativo onde não exista nada que ele possa reagir. No caso, a gente usa água, né? No laboratório a gente usa água filtrada, deionizada, para ter certeza que tá padronizadinha mesmo, né? Mas dá para fazer tranquilamente em casa, utilizando água da torneira. E como amido a gente pode usar em casa, quando for fazer o experimento assim, que não tenha um amido de laboratório, pode usar o amido de milho, né? A maisena. E aí, assim, quando a gente está trabalhando com os alunos do curso de Química, a gente espera que eles construam um conhecimento um pouco mais avançado do que a gente espera, por exemplo, com os alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o que a gente apresenta no livro também, que são as explicações das técnicas e as explicações da teoria que está envolvida nisso, é de que o aluno ele consiga construir e organizar
como que essa reação entre o Lugol e o amido acontece? Então, rapidamente, assim, o Lugol, ele é um reagente feito a partir de iodo, e a gente sabe que o amido, ele é constituído principalmente de 2 homopolissacarídeos, que é a amilose e a amilopectina. A amilose, eu coloquei ali no cantinho, ela tem uma estrutura helicoidal. E quando ela está em contato com o iodo, ela vai sofrer uma reação de complexação, onde o iodo ele vai ficar aprisionado dentro dessas hélices da amilose e vai formar um complexo azul escuro, né? Então, onde tiver amido, vai acontecer essa complexação, resultando no complexo azul, identificando, assim, a presença de amido. Posso passar? Pode. Então, a partir desse experimento, a gente vai conduzir a outro experimento, em onde a gente vai buscar estudar a hidrólise do amido na presença de saliva, com isso as enzimas e também a desnaturação proteica. A gente vai propor um outro problema, mas que eles vão resolver baseados no conhecimento que eles adquiriram com o problema anterior, resolvendo o problema anterior. Então, o que a gente propõe são 3 tubos de ensaio, onde vai conter um tubo, uma solução de saliva preparada com água em proporção 1:1. Tem que cuspir no tubinho. Às vezes é difícil achar um aluno que queira cuspir. Mas, né? Daí o professor tem que cuspir. Alguém vai ser a fonte de saliva. Uma proporção, uma quantidade padronizada de amido e também uma quantidade padronizada de Lugol. Então, no tubo 1, solução de saliva, amido e Lugol. No tubo 2, solução de saliva fervida, dessa vez amido e Lugol. E no tubo 3, água, amido e Lugol. Então, o que a gente observa, assim, ao longo, se faz uma curva de tempo, né, que também é uma outra coisa que a gente apresenta para os alunos, quando a gente está trabalhando com, agora spoiler, né, enzimas, a gente, em geral, faz uma curva, porque a atividade delas acontece ao longo do tempo, né, e aí a gente colocou no livro a foto, né, dos tubos antes de adicionar o Lugol. Imediatamente depois que a gente colocou o Lugol, e daí a gente observa que os 3 tubos a gente está marcando reação positiva, mas ao longo do tempo, no tubo 1 que continha saliva, a cor desaparece, no tubo 2 a cor permanece, e no tubo 3 a cor também permanece. Então, o que a gente espera que os alunos percebam e solucionem com essa atividade? É que existe na saliva uma enzima que chama amilase salivar. Ela vai degradar o amido, vai hidrolisar o amido, e com isso a reação de complexação, o complexo ele se desfaz, mas quando a saliva foi fervida, essa reação não acontece. E por que ela não acontece? Porque em altas temperaturas acontece o fenômeno da desnaturação proteica, onde a proteína ela perde sua estrutura tridimensional. As enzimas, como sendo parte delas proteicas, elas acabam sendo desnaturadas também, e aí o fenômeno da hidrólise não acontece, né? Então, essa também é uma atividade que a gente pode levar para o ensino fundamental, ensino médio, claro, guardadas as adaptações, né? Mas, assim, são exemplos de atividades baseadas em resolução de problemas que a gente apresenta nas aulas e que têm servido, então, como forma de aprendizado dos alunos. Ângela, tu quer completar alguma coisa? Esse aqui... Não, eu só queria falar mas eu falo depois, eu volto no slide anterior. Tá. Agora, só vou deixar tu completar teu raciocínio. E aí, assim, de novo, o professor ele vai atuando mais como um guia, não como um redentor de saber, né? Então, a gente vai instigando os alunos
com questionamentos, né? Aconteceu alguma coisa nos tubos que continham saliva? Bom, sim, aconteceu. Ele foi aos poucos perdendo a coloração, né? Qual é a função da saliva, então, nessa reação? Como eu disse, é a enzima amilase, que está presente na saliva, tem função de hidrolisar as moléculas de amido no nosso sistema digestivo, para já ir, né, antecedendo a digestão ácida que acontece no estômago. E a partir desses resultados, você acha que a saliva tem alguma função fisiológica? Sim, ela já vai, né, iniciando o processo digestivo. E a fervura prévia da saliva influenciou nos resultados dessa reação? Sim, né? O calor desnatura a parte proteica da enzima e fazendo com que ela perca, então, a sua função catalítica. Uhum. O próximo slide já é. Essa também é uma atividade que o aluno pode fazer em casa, né? Usando... Claro que às vezes ele vai encontrar dificuldade, né? Vai ter que cuspir num copinho da mãe, às vezes, né? Não vai ter tubo de ensaio em casa, né? Mas dá para usar um copinho de pepino, alguma coisa assim, né? É um experimento legal que nós, enquanto professores, podemos, durante o ensino remoto, podemos apresentar para os alunos fazerem em casa, né? Claro, com todo cuidado, dependendo da idade do aluno, né? Pedir ajuda para os pais. E tem um detalhe que eu queria voltar aqui no slide dessa investigação com o Lugol. Com o passar do tempo, a gente aplicando essas atividades, a gente vai adquirindo experiências, né? Então, eu sempre andava com uma caixa cheia de alimentos variados. Estavam todos vencidos, fiquei anos usando o mesmo pacote de farinha, só trocava o que era perecível, né? Ovo, a gente levava vários ovos para as aulas. Às vezes a gente gasta um pouquinho, né? Então, tem que dar uma controlada, assim, por exemplo, se vai levar para o professor vai levar para várias turmas grandes, né? De repente, leva uns 3 ou 4 ovos e dilui, né? Fala com os alunos para fazer uma diluição. Tem que ver como que vai adaptar, né? Porque senão acaba se tornando caro nesse sentido, né? Para quem vai ter várias turmas, né? E fazer isso sempre acaba sendo um gasto. Mas, assim, tudo que tinha alimentos vencidos na minha casa, eu guardava para usar nas aulas. Resto de refrigerante do final de semana. E aí eu queria falar que, pela experiência, né, quando a gente usa Coca-Cola para fazer experimentos, as pessoas gostam muito de fazer experimento com Coca-Cola. Mas, por ela ser escura, a gente não enxerga quando ela reage. Então, a gente até pode levar, é legal, porque daí os alunos não vão conseguir ver nada e vão perceber que, tem interferência na cor. Então, a gente leva refrigerante de limão, que é transparente, e aí a gente consegue ver bem a reação, né? E não sei se o pessoal tem alguma pergunta, porque eu acho que agora a gente podia mais bater um papo, assim, com todo mundo, dar alguns exemplos. Não sei se o Mauro aí, que é químico orgânico, quer comentar alguma coisa. De repente, acho que tá só eu e a Gabriela e não tem mais ninguém. E assim, o interessante desses experimentos é que todos eles a gente com adaptações muito pequenas. Não tem vidraria, a gente usa qualquer pote que a gente encontrar. O Lugol não tem, a gente compra tintura de iodo e consegue fazer. Os alimentos, qualquer pouquinho a gente já consegue observar. Então, assim, já são coisas que são muito fáceis a gente levar, tanto para a escola, como agora, né, nesse momento com o ensino remoto, ensino superior, a gente vai adaptando um pouquinho, mas são atividades que servem para qualquer nível. Eu falo aqui, eu dou aula para o ensino superior, mas eu trabalho muito com estágios. Então, às vezes, eu misturo as coisas, porque eu estou falando para alunos de ensino superior, mas estou dando dicas do que eles podem fazer para o ensino médio, né? Mas uma outra ideia que eu tive agora para trabalhar no ensino remoto, de experimentação, que é uma coisa que
principalmente os alunos de ensino fundamental, eles ficam fascinados. É trabalhar com o indicador de pH em casa, que é muito fácil de fazer, o indicador de pH de repolho roxo ou de feijão preto. O feijão preto a gente deixa de molho de um dia para o outro e recolhe aquela água. Então, o dia que a mãe for fazer um feijão, ou o pai, já separa aquela água, não bota fora, pode congelar, né? E aí pode fazer uma aula de resolução de problemas utilizando como reativo a água do feijão. Outra coisa que pode ser usado também é o suco de repolho roxo. Pode ser tanto fervido, só que dá um fedorão na casa. Então, é melhor bater ele no liquidificador e depois filtra. Tem outras substâncias que a gente pode utilizar, mas os melhores, que dão resultado uma coloração muito bonita, são o de repolho roxo e a água do feijão preto. Então, o professor pode pedir para que o aluno providencie com os pais, dependendo do nível, né, tanto fundamental quanto médio, pode pedir para separar fazer essa água do feijão, o suco de repolho roxo, e aí o professor pede para que o aluno descubra para que serve aquela substância, testando nos alimentos, e não só alimentos, mas produtos de limpeza. Claro que aí tem que tomar cuidado, assim, do aluno, quando ele for utilizar alvejante, utilizar álcool, que são produtos que, embora estejam na nossa casa, às vezes podem ser perigosos, né, para a criança, até para nós mesmos, né? Então, por isso que a gente procura sempre utilizar alimentos na hora do teste, mas, assim, na parte dos indicadores, é legal testar no detergente de louça, no sabonete, remédios também, os antiácidos. Então, nós, enquanto professores, o que a gente tem que fazer? Pedir para o aluno preparar essa solução, tem em casa, pode fazer em copinho descartável ou copinho qualquer copo que tem em casa que seja transparente, tá, para ele poder enxergar, e fazer esse teste em diferentes alimentos, e dar a dica também de testar no detergente, no medicamento antiácido, se tiver na geladeira um leite de magnésia, né, essas substâncias dão colorações bem diversificadas, e aí, então o aluno vai ver que vai ter um monte de cores, eles vão ver desde de verde, azul, vermelho, roxo, e aí o professor vai trabalhando com eles o que significa esses resultados, quais são os alimentos, isso tudo o aluno vai ter que separar e o professor vai induzindo, né? Quais são os alimentos que ficaram verde, quais são os alimentos que ficaram vermelho, entre eles, tem alguma coisa em comum, tem alguns alimentos que não mudaram de cor, então, buscar as similaridades entre essas substâncias, até que o aluno comece a perceber que o pH dessas substâncias vai interferir de algum modo ali, que eles vão ver que quando eles botam suco de limão, que tem um pH ácido, quando colocam vinagre, vai ter a mesma coloração, diferente do sabão, do leite de magnésia, né, que vão ter cores diferentes. E aí, isso tudo é um processo investigativo. E eu queria falar também sobre um pouquinho mais das atividades que a gente fez sobre o pão, mas eu não sei nem se tem gente aí, agora eu vou ver aqui se tem alguma pergunta no chat, alguma coisa. Tem, sim. Acordou, Mauro? Não, eu tinha caído a minha transmissão aqui, e eu desesperado. Mas não, eu estava escutando pelo computador aqui, escutei tudo. Eu achei que tinha acontecido um apocalipse e estava saindo a Gabriela. A câmera está estragada do computador, e na hora que tu chamou, o que eu vou fazer? Não, legal. Agora entrei com outro usuário, né? Problemas da tecnologia. Tu vai passar outro slide, Ângela? Não, de slide era só isso, daí a gente queria falar das nossas experiências, assim, né? Então tu descompartilha a tua tela, que aí
vocês ficam maior aqui. Tá. Isso. Ai, que agonia que tava me dando Isso. aquilo. Parece que tá falando sozinha, né? Sim, muito estranho. Bial, eu quero que saia o Mauro. Pode ser. Já saí, já vou sair. Saiu e voltou. Tá? Tem coisa que Angela, Oi. eu gosto muito de uma outra metodologia ativa, que é a pedagogia de projetos, né? Uhum. E até tu iniciou falando do John Dewey, Uhum. e eu achei interessante que nessa metodologia que o João utiliza, que vocês utilizam, o professor precisa, ele precisa ter o domínio total em relação ao problema, né? Um pouco diferente da pedagogia de projetos, até o Dewey, os autores mais recentes, eles colocam o professor como alguém que pode aprender com aquele problema. Vai investigando junto, né? É interessante, mas deve ser pela origem, né, como era utilizado num curso de graduação, iniciou-se lá na medicina, né? Uhum. Então, eu acho que os professores precisavam dessa segurança, diferente da pedagogia de projetos, que iniciou com o ensino pré-escolar, lá com o Dewey, que era pedagogo e tal. Achei bem interessante. Outro ponto que eu anotei, viu? Eu estava escutando, estava anotando, só estava muito distraído, bem. reiniciando meu celular. A gente fica todo entusiasmado, né, com uma metodologia nova, e vai lá e trabalha bastante e apresenta para os colegas, e os colegas dizem, mas vai dar tal problema, né? Ou como tu colocou bem no início da apresentação, não garante o aprendizado, né? Como se a metodologia tradicional garantisse, né? Então, eu estou dando uma aula tradicional porque eu tenho certeza que eles vão aprender tudo. Aí tu sai ali, o próximo semestre, a criatura não lembra de nada do que... Mal lembra do nome do professor. Isso eu acho uma estratégia não, algo repetido bastante pelos professores, né, que não querem pelo menos testar uma nova metodologia. E lembro bem das aulas do João, né, o quão chocantes eram quando a gente entrou lá. Eu tive essa experiência em todos os âmbitos, né? Eu fui desde aluna, que assim, tinha aulas que a gente odiava, porque era aquele desespero, o que é que a gente faz? E o João não dizia nada. Nada. E a gente passava uma tarde inteira, naquela época não tinha ar-condicionado no laboratório, e batia sol, e a gente tinha que usar jaleco, e era aquele suador, assim, aquele nervosismo, e agora? E a gente sabia que no final da aula tinha que apresentar alguma coisa, então a gente não tinha como fugir. E isso de ter que apresentar no final, organizar as ideias, eu falei meio por alto, mas isso é muito importante, porque organizar, né? A gente saía fazendo, misturando, e é para ser assim mesmo, é para experimentar. Só que daí tem um momento de organizar. O que a gente fez, como é que a gente chegou àquele raciocínio, né? E como é importante o registro dessas atividades, né? Eu vou querer uma cópia do livro de vocês aí. Tá muito caro? Tem digital, né, Gabriela? Tem a versão impressa e a versão digital. Eu tenho alguns aqui impressos, né? Mas aí tem, na apresentação, a gente colocou embaixo do livro ali, tem um link, não sei, acho que o pessoal não vai conseguir, mas depois a gente pode colar no chat aqui, né, Gabriela? Podemos sim, a gente coloca ali o link. Eu não sei nem quanto tá. Não sei nem quanto tá. Eu não lembro mais também. Só entra na conta o dinheiro. Só entra, Eu vejo aqueles milhões, aí eu penso, nossa, o que será? Vendemos mais uma cópia, né? Mas assim, eu acho Fala, Gabriela. Sobre as atividades, quando a gente chega, eu também fui aluna e fui docente orientada da disciplina, né? Então, a gente se viu nos dois lados dessas atividades. É bastante assim, eu vou usar a palavra frustrante quando a gente chega, porque a gente está tão acostumado a chegar no laboratório, a chegar na sala de aula. A gente tem um protocolo para seguir, a gente
bom, misturei isso com isso, a gente vai ter esse resultado, é para isso que serve, está pronto. E quando a gente chega nessas aulas da bioquímica experimental, o nosso chão, né? Não tem mais roteiro. A gente é largado ali, bom, nós temos esse reagente, descubram, né? E quando a gente está do outro lado, sendo docente, a gente fica ali, meu Deus, mas eles não estão chegando ali, será que eu preciso falar, tá aqui, sabe? Quem sabe se a gente vai dando umas diquinhas assim para ver. Então é bem difícil, tá dos dois lados, como aluno, porque a gente é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado, a gente não sabe nem por onde começar. E como docente, como a Angela falou, é muito difícil a gente se colocar no lugar de guia e não de dar resposta e não de simplesmente falar, assim. Então, é uma experiência bem, bem interessante, assim, nos dois lados. Tinha uma frase famosa do João para nossa turma. Fala, Giza. Oi, posso dar um depoimento também? Claro. À vontade. Espera aí, deixa eu ativar aqui para vocês me verem. Eu gosto de ser vista. Espera aí, estão me vendo? Sim. Então, assim, eu vi que vocês estavam falando de metodologias. A Gabriela muito bem, né, comentou, a gente chega com um protocolo montado em sala de aula e aí tu vê aqueles alunos, uns dormem, outros comem, outros não sabem o que estão fazendo ali, né? Aí me lembrou de uma certa vez em sala de aula, eu estava dando aula para as meninas da estética, né? Sobre geógrafa. Eu sou geógrafa, desculpa aí. É que quando trabalha em universidade privada, eles te mandam a teto limpar banheiro. Ah, mentira. Aí eu peguei uma disciplina de legislação sanitária com o pessoal da estética. Aí eu entro lá, aquelas meninas dengozinha, né? Eu tinha que dar aula para elas sobre a asepsia correta das mãos. E eu falo daqui, falo de lá e apresento slides e elas lá. Nossa senhora, que raiva. Aí eu falei, quer saber? Nós vamos tudo para o laboratório agora. E eu quero ver se vocês fizeram a asepsia correta das mãos de vocês. Se vocês sabem fazer isso. Porque eu falo aqui na teoria, vocês falam que vocês já estão cansadas de saber. Então, vamos ver se vocês sabem na prática. Fomos para o laboratório, mandei elas lavar as mãos dentro de uma bacia. Uma por uma. Cada um com uma baciazinha, assim, um piniquinho. Agora vocês vão fazer a asepsia das mãos de vocês. E eu quero ver se vocês vão lavar essas mãos corretamente. Aí, cada uma lava as mãozinhas lá, né? Aí, eu peguei uma gotinha de cada piniquinho numa seringa. Desliguei todas as luzes, mirei meu laser contra a parede, a 2 metros da parede, dá para ver tudo que bactéria para os usuários e não sei mais o que. Gente, aquelas dengozinhas tinha que ver, né? Peguei as garrafinhas de água delas, fiz o teste também. Vamos ver as garrafinhas de vocês. Tudo com bactéria e Agora nós vamos lá no vaso sanitário da universidade. Vem uma pessoa comigo, vamos pegar uma gotinha lá do vaso. Nenhuma bactéria no vaso. Nada. Eu digo, olha só, o vaso da universidade, a água do vaso está mais limpa, se é correta, que vocês dizem que vocês sabem fazer, e a garrafinha de água de vocês. Olha, foi a melhor ensino-aprendizagem, porque na prova, assim, elas gabaritaram, né? Elas têm prova prática. O que elas lavavam aquelas mãos, gurias, vocês não fazem ideia. E Mauro, né? E a água teve um maior cuidado, então foi um protocolo quebrado, mas que no fim a gente dá a volta por cima, né? Vou compartilhar isso com vocês. Foi bem bacana. Legal. Tem uma atividade também que a gente pode... Agora eu estou pensando em coisas que a gente possa... os professores que vão dar aula remotamente possam usar, né? De passar tinta na mão, passar tinta guache, venda os olhos e vai no banheiro e lava. Lava a mão do jeito que né, que costuma lavar, passa sabonetinho, lava tudo, e depois olha, para ver se conseguiu limpar, né, qual foi o resultado. Isso agora junta todo, né, nessa época agora de pandemia, de higiene, né, é fundamental que a gente possa falar desses assuntos, né. Obrigada, Giza, por ter compartilhado com a gente, adorei te ver aqui na live. Obrigadão. Tá cheio de gente, eu tenho a Daia, que trabalhou com a gente bastante em cursos de férias, na disciplina também com o João, né?
se quiser falar, deixa eu ver quem mais está aí, que tem... Mauro, gostou de me ver? Não falou nada? Não entendi. Fica implícito, Gisele. Dei raiva de ligar a câmera. Ai, muito bom, Gisa. O... Eu tinha dado... Meninas, boa tarde, pessoal. Oi, Daya! Oba! Eu vim aqui de intrometida, né? Mas Viu que bom que post tu veio. na página da Ângela e vim aqui de intrometida. Na verdade, eu trabalho com metodologia ativa desde 2017. Eu trabalhava com um curso de medicina em Minas e eles trabalhavam o curso todo só com PBL, que é metodologia, né, aprendizagem baseada em problemas. Uhum. Então, eu tive que dar bioquímica tanto teórica quanto prática, toda assim. E a partir daí, eu me apaixonei assim por essa metodologia e continuei até hoje. Hoje eu tenho biologia, eu estou no Mato Grosso do Sul agora. Uhum. E eu trabalho na Universidade Estadual aqui e eu continuo tentando todas as disciplinas trabalhar com algumas metodologias ativas. Eu tenho me questionado, já que eu me intrometi aqui no curso de licenciatura em Química, né? Eu tenho me questionado o seguinte, na verdade, os cursos em saúde são os que mais trabalham com aprendizagem baseada em problemas, né? Desde o princípio, né? Desde a sua criação. Mas isso me preocupa um pouco no sentido de que me parece que as licenciaturas, que é que mais poderiam trabalhar para levar de fato para a sala de aula, né, ensino básico, não tem feito muito isso na prática, pelo menos eu não tenho visto muito. Eu gostaria de a opinião de você sobre isso, até que, né, o quanto a gente deve tentar multiplicar essa ideia, sabe? Porque, claro, a medicina, no caso que eu trabalhava, os alunos já entravam sabendo que o curso era assim, ele era todo assim. Não tinha nenhuma disciplina que era somente ir lá fazer uma aula expositiva, nenhuma. Então, eles já sabiam que seria assim. E a gente percebe muita resistência, eu vi que o pessoal comentou, né? Muita resistência dos professores. Ah, será que vai dar certo? Será que eles vão gostar? Então, no curso que eu trabalho agora, a gente está querendo trazer essa ideia desde o primeiro ano, para ver se a gente consegue modificar a ideia de alguns alunos que já vêm de um ensino básico só expositivo, tradicional, que a gente sabe que essa é a realidade, né? Então, eu gostaria da opinião de você sobre isso, em relação a licenciaturas, que eu penso que deveriam... curso de licenciatura se ensina muito tradicional e se quer que se aplique, né, metodologias ativas na prática. E aí, o que a gente faz? Um prazer ouvir vocês, meninas. Ai, adorei tua presença, Daya. Legal te reencontrar virtualmente depois de tantos anos, né? É verdade. Quando a gente trabalhou com o professor João, né? A Daya trabalhava na parte de bioquímica, né? É bióloga, né? Eu sou bióloga. E eu trabalhava na parte de ensino, né? E lá no curso de Química era a única disciplina que era toda baseada em resolução de problemas e que tinha alguma coisa, as outras não tinham absolutamente nada. Todas as aulas experimentais tinham um roteiro pronto, a Gabriela se formou mais recentemente, imagino que não tenha mudado. Não mudou nada. Mauro é professor de uma licenciatura em Química, também acredito que os cursos não tenham disciplina. Não? O curso de Química de São Vicente tem, lógico. No meu curso de Educação do Campo a gente não tem, né? Então, o que a gente tenta, assim? Teria que estar nos currículos, né? Para fazer parte do PPC, do curso, Projeto Político Pedagógico, né? Está contido nas disciplinas, mas o que a gente tenta, assim, é fazer ensaios, né? A gente precisa trabalhar a teoria de uma forma
mais tradicional, né? Então, eu acredito que não tenha como, num curso de licenciatura, tu fazer todo ele em resolução de problemas, porque a gente não tem tempo para isso. Nos 4 anos de curso de Química, de Biologia, se a gente fosse trabalhar todo com resolução de problemas, a gente precisaria de muitos anos, né? Então, eu acho legal que a gente insira algumas atividades, né? O máximo que a gente conseguir, e que a gente divulgue a disciplina por essa metodologia, porque a princípio ela parece ser muito trabalhosa, até tu conseguir implementar ela e colocar na tua rotina. Assim como é difícil a gente colocar na nossa rotina, estou pensando em professor de ensino na escola básica, né? De colocar experimentos na rotina, porque às vezes ir para um laboratório é difícil. E experimentos que a gente faça em sala de aula, eles têm que ser muito simples. Então, esses que a gente relata aqui, a maioria deles não tem reagentes que sejam perigosos de usar em sala de aula, né? Então, a gente pensa em atividades que possam ser feitas em sala de aula. Agora, com o ensino remoto, os alunos podem fazer em casa, e é um desafio, né, Daya? De tentar ir inserindo aos poucos e difundindo a metodologia para que, quem sabe, mais gente se interesse e resolva colocar nos cursos, né, de licenciatura, que é o que vai formar os professores da educação básica. Exato. Para mim é muito evidente, assim, quando eu trabalho com aula expositiva e quando eu faço algum tipo de metodologia mais ativa, o quanto eles se envolvem a resposta disso em uma avaliação, por exemplo. É muito evidente a diferença. Assim. E eu sempre brinco com o pessoal que, para começar, pegue o assunto que você mais gosta e mais domina, e é esse que você tenta fazer diferente, uma metodologia ativa, para ver, né? Porque, querendo ou não, você tem que dominar mais aquilo, né? Porque é algo diferente, de fato. Mas porque surge tanta coisa. Tem muita resistência, muita mesmo. Eu vejo assim que existe uma resistência dos professores de sair um pouco da sua zona de conforto, assim, porque a gente não precisa fazer a disciplina inteira em PBL, em aprendizagem baseada em problemas. A gente pode fazer uma atividade, como tu disse, uma que a gente se sinta confortável e ir colocando isso no nosso dia a dia. E aí, assim, eu falando do meu local de fala, que é o curso da UFSM, o que a gente vê assim é que a licenciatura e o bacharelado e a química industrial, elas estão muito juntas. A gente não tem assim uma divisão clara de que licenciatura é assim, e bacharelado é assim, e a química industrial é assim. Então, acaba que, como está tudo junto, a gente faz uma coisa só e vai para todo mundo, né? Apesar de que na licenciatura a gente tem uma parte bem importante da carga horária, que é a da prática como componente curricular, que ela pode ser trabalhado nesse momento, assim, onde a gente pode instigar esses futuros professores a já começarem a trabalhar com o PBL, por exemplo, né? Aqui no campus, né? Lá no campus. Aqui Porque por ser um curso mais jovem e por ser uma instituição menor e com outro perfil em relação à universidade, porque a gente trabalha tanto com ensino superior quanto com ensino médio integrado, né? Então, aqui nós temos boas experiências, né? Mais com pedagogia de projetos, né? Por exemplo, eu há 3 anos eu já trabalho a química orgânica experimental só por essa metodologia que também é ativa, e química ambiental também. Eu sei que tem outros professores, né? Tem a professora Ediane, que é egressa do curso também, né? De vocês. PPG, né? Isso. E tem a professora Maria Rosângela, que também trabalha bastante com metodologias ativas. Não está previsto no PPC, assim, é por iniciativas. Como o pessoal daí é mais... tem esse espaço mais livre para atuar, não é uma tradição. A UFSM é uma universidade tradicional, né? Ela tem anos, você aprendeu com
se o orientador, você não entrou lá e decidiu o que ia fazer. Nós tivemos essa vantagem, nós entramos lá e decidimos, criamos o curso. Eu participei da criação de 2 cursos de Química do Instituto, né, o do Campus Alegrete e do Campus São Vicente. Então, tu dá uma certa inovada, mas é uma leve inovada. Eu mesma, quando fui substituta ali, o pessoal sabia que eu trabalhava com bioquímica e pediram para eu trabalhar a disciplina de bioquímica, que era tradicional, e eu trabalhei toda ela com a resolução de problemas, e foi ótimo, o pessoal gostou bastante, assim. Eu imagino, né, que tenham gostado. Gostaram. Nem parece. Claro que tenham gostado. Fizer de conta. Gostaram. E como nós temos o ensino médio ali junto, né, o nosso laboratório está pronto, então o pessoal gosta de testar algumas coisas. Nós temos um programa bem interessante, que é a PPI, né, a Prática Profissional Integrada, em que ela é toda ativa, né? Ela exige a participação do estudante, daí tá o aluno da licenciatura, tá o aluno do ensino médio, então estão ali desenvolvendo projetos juntos, e a longo prazo, errando, o papel do erro é muito importante, errando, a gente volta, rediscute, bem parecido, assim. Claro que nesse formato de vocês conseguem fazer momentos menores, né? Eu ainda não consegui organizar assim, no formato da pedagogia de projetos, 3 aulas, entende? Para mim tem que ser o tempo inteiro da disciplina ali, senão eu não consigo concluir o projeto, é um projeto grande. Então, eu vou querer estudar mais. E aí, eu já falei isso, como é importante a publicação de vocês, né? Porque quando tu vai buscar um exemplo prático, tu não acha quase nada, tu só acha teórico, né? Tu pega livros dizendo como a parte sociológica envolvida. Como tu poderia fazer. E tu queria Isso ver o me exemplo. incomoda muito, assim. Eu procuro sempre. Eu não tenho trabalhado com pós-graduação nos últimos anos, né? Mas as minhas publicações eu sempre procuro fazer um relato de experiência, fazer alguma coisa palpável, que a pessoa possa pegar o livro, pegar o artigo e utilizar aquilo em sala de aula, né? Nas minhas aulas também eu procuro trazer, porque a gente já eu acho que a gente já tá um pouco de saco cheio, né, de as pessoas dizerem como que a gente tem que fazer, mas, né, a teoria, claro que estudar a teoria é importantíssima, mas a realidade que a gente vive, eu que trabalho, que oriento estágio, né, os nossos alunos, eles precisam que tu diga que a atividade X funciona para isso, faz assim, assim, assado, separa tais materiais, pensa nisso, pensa naquilo. Precisa ter alguma coisa mais palpável para o aluno poder imaginar como que seria e realmente aplicar em sala de aula. Se a gente apresentar aqui um experimento que ele não vai conseguir fazer na sala de aula, que ele vai ter que estar gastando dinheiro do bolso dele para comprar material, o aluno não vai fazer. Não adianta a gente publicar um artigo na Science com um negócio que ninguém vai utilizar em sala de aula, né? Então, eu penso na aplicabilidade dessas atividades. E agora, como a gente está vivendo um momento, assim, de ensino remoto, fake news estão para todo lado, né? Eu pensei que a gente pode utilizar as fake news, por exemplo, tem várias coisas que surgem. Outro dia, até a Deise está aqui, não sei se a Deise ainda está ouvindo, acho que está. Lá no início da pandemia, ela me mandou uma mensagem perguntando se era verdade que dava para fazer, Deise, até se quiser falar, que na escola dela tinham visto uma receita de produzir álcool em gel. Eu Era recebi isso, também. Deise? Ela me perguntou, né, se era verdade. Era fazer álcool em gel com alguma coisa. Eu vi que alguns estavam fazendo com gel de cabelo. E misturavam, mas o da Deise não era bem isso. Eu vi com amido. Com amido. Então, de repente, esse pode ser um problema que a gente traz para a sala de aula e discute. E aí ajuda os alunos a, quando receberem uma fake news, pensar que, poxa, será que isso procede? Né? Então, a gente já faz um trabalho social também, sai um pouquinho
do quadradinho da química, né? Tem várias coisas que a gente recebe por aí que não tem cabimento algum. Um dia eu recebi uma mensagem de um aluno perguntando, ele recebeu um texto que dizia que a margarina é igual a comer margarina, é a mesma coisa que comer plástico. Claro que se a gente for ver, são, né, polímeros, então tem todo um rol de coisas ali, mas eles colocam... Chiclete, né? Então, assim... Couro de vaca, não sei o que ela deu. Tá comendo couro de vaca. Então, tem umas coisas que as pessoas vão reproduzindo, a história dos energéticos que tem sêmen de touro, porque tinha a taurina, que era, sabe? Então, tem tanta coisa que a gente pode aproveitar, e eu acho que agora, de repente, com o ensino remoto, é uma oportunidade que a gente pode colocar isso em prática, né? Desvendar esses mitos e tal, e trazer um pouco mais a química para o nosso cotidiano. A Deise botou aqui que ela tá sem áudio, mas era com álcool gel. Ela recebeu a receita pelo WhatsApp, né? Aí ela me disse que o pessoal estava pensando em fazer na escola, porque assim, queriam ajudar, né? Queriam produzir álcool e mais barato, porque foi uma época que estava aquela loucura por álcool que ninguém mais encontrava, né? E aí começou a surgir esse monte de... Isso, gel de cabelo, ela falou. Começou a surgir um monte de boatos e as pessoas nem sabem por que saem desesperadas fazendo, né? Então, acho que é um bom momento para a gente utilizar. Aí o problema, ele não seria um problema experimental, mas sim um problema teórico, né? E, embora totalmente absurdo, mas está rolando por aí, as pessoas recebem essas fake news a toda hora e geralmente acreditam, né? Então, de repente... essas metodologias, elas acabam contribuindo para que, quando essa pessoa recebe, ela consiga olhar com mais criticidade para esse tipo de informação. E se ela está preparada, se ela já sabe resolver problemas, por exemplo, ela já consegue ir atrás disso e investigar para ver se realmente é verdade ou se é só mais uma, né, fake news. E a importância do erro, né? Eu tinha falado na apresentação, o Mauro retomou, e a gente tem que parar de ver o erro como uma coisa ruim, né? A gente aprende tanto com os erros na vida da gente, e em sala de aula também é a mesma coisa, né? A gente tem que parar de se culpar e culpar os outros quando erram, porque talvez são uma das maiores fontes de conhecimento e de crescimento pessoal, né? Quando a gente erra e percebe o erro, claro que a gente tem que errar e perceber o erro, né? Ou perceber sozinho, ou ser induzido a perceber, ou alguém nos falar, né? Mas o erro, ele é fundamental para o processo de aprendizagem, né, do ser humano em todas as áreas. Não sei se alguém tem questionamentos. Mauro, não sei se eu te cortei antes. Não. Estamos aqui para ouvir as palestrantes. Eu anotei aqui antes, a gente falou eu falei brevemente, né, do trabalho que a gente fazia com os alunos do ensino fundamental do primeiro ano. A gente ia para umas escolas, né? Eu lembro de ter ido com o primeiro ano, eu fui para as escolas da Vila Maringá, se não me engano, em Santa Maria, e uma comunidade muito pobre, assim, né? E como aquilo fazia diferença, vinha um monte de criança, e eles não sabiam ler, não sabiam escrever, e a gente começava, assim, com uma tempestade de ideias, né? Eles iam falando coisas, a gente perguntava se eles já tinham feito pão, se os pais faziam pão em casa, como é que fazia, o que precisava. Daí eles montavam cartaz. Claro que isso é atividade para uma semana, né? Sim. Primeiro dia era essa tempestade de ideias, eles faziam cartazes, daí iam para casa, depois perguntavam para os pais.
faziam desenhos, e aí eles começavam, depois, lá pelas tantas, é que a gente começava com os testes, né? Então, eles eram livres para ir mexendo nas coisas. E quando eles começavam eles iam trazendo as ideias, né? Quando eles traziam a ideia de fermento, a gente começava a questionar o que era fermento. O que precisava ter no pão? Então, uma coisa que acontecia muito era da gente simular pãezinhos. O grupo ia lá e fazia pão com o que eles achavam que ia dentro. Vai farinha, vai açúcar, vai não sei o quê. Sem proporção, sem nada, eles iam mexendo. Aí eles viam que aquilo não crescia, dava uma série de problemas, e como eles eram pequenininhos, às vezes o pão de um crescia, o pão de outro não crescia, a criança chorava. Aí tinha que conversar com a criança e perguntar daí, o que ela fez naquele pão. Ah, eu fiz assim assado, e o outro que fez o pão que cresceu, o que será que ele botou? Até que eles entendem que o fermento tem um papel fundamental no pão. E aí a gente começa a investigar o fermento. Tem até aqui no livro, vou procurar aqui se eu consigo. Essa seria legal que eu tivesse botado a imagem na apresentação, mas aí eles fazem nos tubinhos de ensaio, eles simulam pãezinhos ali dentro. E aí na ponta do tubo de ensaio eles acoplam um balãozinho. Ah, aqui infelizmente tá. Gabriela, isso, Gabi. Ali tá preto e branco, né? Algumas imagens são coloridas, algumas são preto e branco. Mas aí eles simulam o ambiente de um pão ali. Colocam fermento, alguns não vai fermento. Não, todos vai fermento, mas assim, um vai fermento com água morna, outro vai fermento, vai a farinha, vai tudo neles, mas aí bota um monte de sal, no outro bota um monte de açúcar, no outro bota água fervendo junto com o fermento. Fazem vários testes, assim, né? E aí depois ele deixa paradinho e eles veem que alguns vão encher o balãozinho, que significa que teve uma reação ali dentro, e outros não vão encher. Olha, ó, o tubo 1, e depois, deixa eu voltar aqui no meu, vai encher o balãozinho, e aí eles vão analisando o que é que tem ali dentro, né? Deixa eu ver aqui o livro. O livro é muito bom, mas assim, agora não. Ó, o tubo 1 tem só fermento químico, tá? Depois, no tubo 2 tem açúcar, tem farinha e tem fermento químico. No tubo 3 tem sal e tem fermento químico. No 4 tem óleo e fermento. No 5, açúcar e fermento. E no 6 tem farinha e fermento, né? Ali foi usado o fermento, no caso aqui foi fermento químico, né? Mas a gente fazia com fermento biológico. Tem vários testes que a gente pode fazer, né? O fermento biológico é legal por causa que daí da ideia de fermentação. A gente levava o microscópio para esses alunos olharem o que é o fermento biológico, né, no microscópio, o que é, eles viam ali as leveduras, né, eles ficavam encantados, porque aluno adora olhar no microscópio, né. Então, assim, também ficam surpresos de ver que, na verdade, o fermento é um ser vivo, né, é um funguinho que está ali e que faz parte do processo. Uhum. E aí, quando a gente usa a água fervendo, que mata o fermento, o pão não cresce. Então, tem mais essa ideia, assim, né? Reforça a ideia de que é um ser vivo que ele viu ali, né? E quando ele é fervido, quando é acrescentado de água fervente ou de sal, que também vai desnaturar essas proteínas, claro que daí tudo vai depender do nível do aluno, né? Ensino fundamental, a gente fala bichinho, começa falando dos bichinhos do fermento, para depois a gente ir acrescentando outras palavras, assim, né? Claro que a gente não pode idiotizar os alunos, né? A gente não pode ficar falando em bichinho, menina, mas a gente vai acrescentando palavras ao vocabulário deles, né? A gente nunca pode pensar que o aluno não é capaz de entender o que a gente está falando.
A gente fala as palavras, se ele percebe que o aluno não entendeu, vai lá e explica o que significa aquilo, né? Faz analogias, tenta explicar de outras formas, né? Mas eu acho que o que eu tinha para falar era isso, gente. Não sei se alguém tem dúvidas, comentários, sugestões, quer minha conta bancária para mandar dinheiro. Bom, eu vou aguardar a minha cópia do livro, né? Pode Tá. ser digital, se tu não quiser perder uns pila aí. Quando passar a pandemia, eu vou levar ela para casa, visitar minha sobrinha de coração. Isso. E gostaria de agradecer a presença da Gabriela Schmidt e da minha querida amiga Ângela, tá? Pela disponibilidade, vocês contribuíram muito com a nossa formação. Tá? Esse vídeo vai ficar disponível no canal do curso, depois eu marco vocês lá. E espero contar sempre com a colaboração de vocês. A gente está buscando ampliar os horizontes do curso, tá? E a participação de pessoas de fora que não vivem a nossa realidade é bastante importante para a gente. Tá? Obrigado. Obrigada. À vontade, Eu que agradeço. Estou à disposição. Estamos. Estamos esperando muito. Obrigada pelo convite, né? Foi muito bom participar. Então, tá bom. Tchau a todos e obrigado. Tchau, obrigada. Obrigada, meninas, por compartilhar.